Olá, meus nobres e queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Hoje nós vamos começar mais um podcast. Hoje nós vamos trazer Gerd Theissen dentro do critério das religiões dos primeiros cristãos, uma teoria do cristianismo primitivo. A obra de Gerd Theissen é uma apresentação e uma análise da fé cristã primitiva sobre a ótica das ciências das religiões. Ele não pretende descrever meramente a teologia do Novo Testamento, nem professar confessionalmente a fé dos primeiros cristãos, mas sim tornar compreensível a força dessa fé na vida e no contexto da antiguidade. Nesta empreitada, Theissen persegue dois objetivos. Em primeiro lugar, ele sonda a vida do cristianismo primitivo e explica suas afirmações teológicas mediante análises semióticas, psíquicas e históricas. Desta forma, por meio de categorias das ciências das religiões, torna-se-ão visíveis a fé, o culto e o ethos da igreja primitiva. Em segundo lugar, ele mostra como o cristianismo primitivo evoluiu a partir do judaísmo e criou um universo simbólico religioso autônomo, que possuía um extraordinário dinamismo para a construção de comunidades e que modificou toda a história do mundo conhecido de então. Bom, Gerd Theissen é doutor em teologia e professor de Novo Testamento na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. É com ele que hoje nós iniciaremos e nos deliciaremos com essa incrível obra que mudou a minha vida e eu tenho certeza que mudará a vida de vocês. Então sentem-se, acomodem-se, porque vamos iniciar uma nova jornada. Assim como ele, no princípio, criara o mundo do nada, da mesma maneira agora, no presente, ele estava agindo na superação da morte à medida que ele traz o ser do nada. A consciência de que o sistema de convicções judaicas é superior a todos os outros sistemas de convicções religiosas foi fortalecida mediante a instalação de Jesus em uma posição divina. Com a elevação de Jesus à divindade, põe-se em movimento uma suplantação da concorrência que ressalta a superioridade de Jesus sobre todas as demais figuras concorrentes no judaísmo e no paganismo. Ele é um nome que está acima de todos os nomes. Mas, precisamente, esse constante sobrepujamento de outras númina leva indiretamente a adaptações. Por conseguinte, encontramos no desenvolvimento da cristologia um acentuado sincretismo de superação. Assim se conclui nessa tese somente no interior de um quadro de referência religioso, no qual já existia um programa de reinterpretação da derrota em vitória e da extrema humilhação e elevação. É aqui as aparições pascais podiam tornar-se causa e estímulo para a divinização de Jesus. Visto que esse programa já era atualmente na elaboração do axioma fundamental do monoteísmo da religião judaica, isso significa que a deificação de Jesus só foi possível por uma dinâmica imanente do monoteísmo judaico, ainda que ela logo tenha sido vista como uma ameaça a esse monoteísmo. A seguir, vamos falar sobre a transformação do sistema judaico de Sinai sobre três aspectos há pouco mencionados. Um deles é como superação da dissonância ocorre como intensificação da fé monoteísta e como a superação sincrética da concorrência. A elevação de Jesus à condição divina serviu para uma superação cognitiva da dissonância. Contudo, seria demasiado simples pensar apenas em categorias psicológicas, portanto, enxergar aqui aquele mecanismo que entra em ação quando nós, depois de comprarmos uma casa pela qual pagamos mais do que queríamos ou podíamos, ou do que a casa objetivamente valia, deixamos-nos entusiasmar pelo valor dessa casa a fim de esquecer que houve uma discrepância entre preço e resultado. Valorização na fantasia é, com frequência, a compreensão psíquica para desvalorização inadmissível.
Mais comparável é a discrepância entre um sistema teorético e experiências embaraçosas que forçam a reelaborar a teoria. Tal discrepância e suas consequências para o sistema são mais do que os processos psíquicos nos quais essa discrepância é descoberta e suas consequências superadas. Também as expectativas com Jesus e com a sua derrocada fizeram eclodir uma profunda discrepância que obrigou a uma reconstrução do sistema de sinais. Essa reedificação levou à centralização do Salvador único. Essa discrepância religiosa, que seria uma contradição, portanto, entre o sistema de sinais e a experiência, é o elemento decisivo. Contudo, a reconstrução do sistema de sinais realizou-se mediante conflitos individuais ao longo da vida de cada uma das pessoas e teve consequências para a vida social dos grupos cristãos primitivos. Como reforma de um sistema religioso de sinais objetivo é certamente mais do que a soma das transformações psíquicas e sociais nas quais essa reorganização se deu. No entanto, sem essas mudanças psíquicas e sociais, mal poderíamos entender o que passou então. Por consequente, discutiremos sequencialmente a elevação de Jesus como superação religiosa, psíquica e social da dissonância. A dissonância religiosa a ser superada era a contradição entre as expectativas em um carismático envolto em aura messiânica e seu fracasso na cruz. Durante o tempo de sua vida, sua mensagem havia prometido que o reinado de Deus, prestes a acontecer, desfaria a contradição entre a esperança de Israel na restauração da independência e a persistente dependência de poderes estrangeiros. O reinado de Deus significava a libertação da dominação estrangeira. Nessa proclamação estava incluído o conflito religioso fundamental entre as esperanças religiosas e as expectativas contraditórias ou contrárias a elas. Eu volto a falar. O reinado de Deus significava a libertação da dominação estrangeira. Quem eram os estrangeiros? Eram os imperadores e os romanos. A crucificação, porém, parecia divulgar uma mensagem completamente diferente. As esperanças no restabelecimento de Israel foram em vão, e as esperanças da resistência contra os romanos seriam frustradas. A crucificação era o castigo comum para escravos e rebeldes, e ela preconizava, assim, acontecer a todos os que esperavam uma revolução iminente ou a quisessem provocar. E nesse caso também se esconde o conflito religioso geral. Aquilo que a esperança religiosa promete encalha e despedaça-se sobre a rocha da realidade hostil. A elevação de Jesus por meio de sua morte podia suplantar essa dissonância de forma convincente. Com efeito, a elevação de Jesus a um mundo para além da morte, no qual reina Deus, somente subtraía a todo o poder humano. Nos limites da morte, até mesmo os mais poderosos religiosos cairiam. A íntima conexão entre o crucificado e Deus dava à sua autoridade uma origem superior e livre de toda desilusão. Ele participava do poder de um só e único Deus, poder capaz de vencer a morte. Como, porém, os discípulos chegaram psicologicamente a essa convicção? Uma primeira consideração vale para todos da mesma maneira. Todos foram atraídos a Jerusalém na esperança de uma irrupção imediata do iminente reinado de Deus que, aos olhos dele, estava intimamente ligado à pessoa de Jesus. A crucificação destruiu essas esperanças, mas as aparições pós-pascais deviam ser experimentadas como realização daquelas. O reinado de Deus, não obstante tudo, havia começado, mesmo que de forma completamente diferente daquilo que eles haviam esperado. Deus despertou Jesus dentre os mortos e o fez participar de sua realeza. Ele foi encarregado de implantar o reinado de Deus. Com isso, os discípulos superaram simultaneamente o conflito pessoal. Todos haviam fugido e deixado Jesus em apuros no momento de sua prisão. Eu volto a repetir. Todos haviam fugido e deixado Jesus em apuros
no momento de sua prisão. Por essa razão, todos eles devem ter se tornado ainda a maior a dissonância cognitiva entre o comportamento deles e sua experiência de um lado e suas esperanças do outro. Uma segunda ponderação torna concreto esse contexto geral para todos os discípulos, tendo em vista cada um dos seguidores e os seguidores de Jesus. A contradição fundamental entre o mundo religioso de sinais e da experiência age sobre eles na forma de conflitos individuais. Certamente conhecemos bem pouco o propósito da experiência pessoal e da atitude de cada uma dessas, que seriam testemunhas da Páscoa. Contudo, o pouco que sabemos aponta não casualmente nessa direção. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo deste incrível livro, este livro que fez uma grande diferença na minha vida e com certeza também vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido o capítulo, por favor, escutem novamente e fixem as principais partes do que é lido para vocês, porque é deveras importante a fixação desse conteúdo para que vocês entendam as diferenças entre a palavra de Cristo e como houve alteração, manipulação e adulteração dos conceitos de Cristo primitivo para os dias de hoje, ok? Então é isso, eu agradeço de coração a todos vocês e vejo vocês no mais um capítulo desse incrível livro e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.